Alô, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez falando aqui sobre ferrovias. Nos últimos dias eu participei de um programa que se chama Dialogando na TV Diálogos do Sul. Fui entrevistado por um amigo chamado Paulo Canabrava, filho. O assunto, como você sabe, envolve ferrovias e sempre eu dou uma importância enorme para isso, porque é o desenvolvimento do país que está em jogo. A pergunta é como recuperar o poder ferroviário no Brasil. Foi uma oportunidade excelente para a gente falar um pouquinho mais sobre ferrovia, sobre engenharia, transporte, sustentabilidade e, principalmente, juntando tudo isso, desenvolvimento econômico e social. Muitas pessoas participaram com perguntas, fizeram comentários interessantes e sugestões. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para responder algumas dessas perguntas. Perguntou a Lúcia Mari Ramos. Eu vou responder. Por que nós não temos a ferrovia de passageiros ligando São Paulo e o Rio de Janeiro? Bom, acontece que quando nós fizemos as concessões ferroviárias, lá no governo Fernando Henrique, isso foi muito mal organizado, muito mal planejado, porque o governo achava que tinha um abacaxi nas mãos. Nós precisamos nos livrar dessas ferrovias, da FEPASA, da Rede Ferroviária Federal, etc., como colocar isso para a livre iniciativa. E privatizaram muito mal organizado, fizeram contratos péssimos. Primeira providência da empresa que pegou esse trecho entre São Paulo e Rio, que é a MRS, que transporta minério de ferro, foi suspender o trem de prata. Muita gente lembra, com saudosismo, a importância e a alegria que era viajar no trem de prata, inclusive de madrugada. Tinha vagão de restaurante, o sujeito ia dormindo, era tranquilo, tudo isso foi jogado fora. Por quê? Porque nós entendemos, mal entendida a história, de que o bacana era transportar só minério de ferro. E para o porto ainda por cima. E acabando com o transporte de passageiro. Isso é um crime, isso precisa ser revertido e a gente conversou um pouquinho sobre isso. A outra pergunta que me foi feita é se o trem é uma versão menos moderna do metrô ou se, apesar das diferenças, eles conseguem coexistir. Quem perguntou foi o André Ribeiro. Olha, André, claro que o trem é uma versão menos moderna até certo ponto, porque tem trem de altíssima qualidade no mundo inteiro. Trem de altíssima velocidade. A China está fazendo isso, a Europa faz isso, e o Brasil não faz. A gente anda com trem de carga a 60 km por hora. E não temos transporte de passageiros a média e longa distância. Um absurdo. Nós precisamos corrigir isso aqui. É possível corrigir. É preciso, para que a gente corrija isso, pensar no país conectado, de uma maneira integrada. De uma maneira em que a gente, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem um belo exemplo da conexão entre trem da CPTM, que o governador de São Paulo quer privatizar, o que é um absurdo, e o metrô. O sujeito pega uma das linhas de metrô, desce ali na região de Pinheiros e pega o trem, a linha Esmeralda, a linha 9, que é o trem da CPTM, que é trem, portanto, e vai até o Grajaú. Um belo exemplo de integração. Isso funciona bem, pode funcionar melhor e a gente tem que planejar, organizar e romper essa dificuldade que está muito mais na cabeça do gestor do que na realidade prática. A outra pergunta que foi feita, o quanto não ter uma malha ferroviária adequada prejudica o desenvolvimento do Brasil. Quem pergunta é Gabriel Duarte. Ora, se você não tem uma malha ferroviária adequada, você prejudica o desenvolvimento do Brasil em todos os sentidos. Na área econômica, na área social, você não integra o território nacional, você reduz a capacidade de competitividade no mercado externo, fica mais barato transportar para a China, do Porto de Santos até a China, do que transportar de Mato Grosso até o Porto de Santos. Isso está errado. 200 caminhões numa sequência, 300 caminhões, 500 caminhões, que loucura é essa? Você não pode continuar agindo dessa maneira irresponsável. Esta gente precisa pensar um pouco mais de uma maneira... E não é só isso, hein? Uma maneira que você aumente a competitividade, reduz o chamado custo Brasil. Você precisa ter ferrovia integrando não só a possibilidade de você exportar para o porto,
mas também você pegando o que a indústria brasileira produz e trazendo para os grandes centros de consumo, fazendo o que a gente vem falando faz tempo, criando centros de concentração de carga na origem e centros de distribuição de carga lá no destino. Você não vai ter um trem passando em cada fazenda, você vai ter o caminhão para isso, pegando da fazenda, levando até um centro de concentração de carga. E você não vai ter na ponta, de novo, um caminhão levando isso de maneira desorganizada. Vamos planejar isto. É possível sim. Então veja, é preciso trocar o que a gente tem, que é um sistema caótico, mal planejado, trazer à luz, trocar conhecimento, informações, propor soluções em todos os caminhos, em todas as direções. A engenharia está preparada por isso, ou para isso. São formas de promover o crescimento e principalmente o crescimento de toda uma categoria profissional treinada para isso. Profissionais que fazem parte de cada um dos ramos da engenharia. É isso que nós vamos sempre buscar fazer, ouvindo, sugerindo, colocando em prática tudo que ajuda a resgatar e valorizar a engenharia nacional. Com trabalho, conhecimento, com muita dedicação, nós vamos colocar a engenharia nos trilhos de uma nova era. É o que nós queremos, é o que você quer, e esse é o desafio de todos nós. Então vamos, para finalizar, arregaçar as mangas, trabalhar bastante, organizar, planejar e projetar tudo isso. Um forte abraço a todos.